Pai, nós queremos te agradecer e louvar o teu nome por esta manhã e pelo bem que o Senhor tem feito a nós. Obrigado pela presença do perfeito amor, porque a presença do perfeito amor lança fora o medo. Obrigado porque em ti nós estamos seguros, nós louvamos o teu nome e nós nos colocamos nesta manhã à tua disposição para ouvirmos a tua voz. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, amigos. Bom, alguém disse aqui para mim, tem muita gente que não consegue ir à igreja, seria gratificante continuar. Isso mesmo, Lisa, por isso que eu devo continuar, tá? Inclusive os cultos não param, os cultos, vamos voltar ao culto presencial? Sim, mas também teremos as transmissões, isso não para, não vai parar, daqui para frente não para mais, né? E as lives, a mesma coisa, como você mesmo disse, Lisa, e é verdade, tem muita gente que tem impossibilidade de ir, né, a um culto presencial, né? Então eu devo continuar. Tá bom, amigos? Vamos lá. Esse tema é muito importante. Vamos falar sobre o medo. Me responda, você tem medo? Do que você tem medo? Fala para mim, escreve. Quais são os seus medos? Pode ser medo de qualquer coisa, vamos lá. Fala aí. Qual o medo que você tem? Do que você tem medo? Vamos lá. Eu quero ler aqui. Me fale os seus medos. Olha, vamos lá. A Maria Botelho disse de doença. A Cristiane disse de barata. A Ana, barata. A mulherada tem medo de barata, né, gente? Impressionante. Tem medo de orar sozinha, Rose? Uau, como assim? Você não está sozinha? Vamos lá. A Rosil colocou assim, sou muito medrosa. O Lino disse da incerteza. A Ilceia colocou de uma doença grave. Vamos lá. Medo de parar no hospital, disse a Neuza. A Vânia, barata. A Regiane, perder os meus pais, meu filho ou esposo, doença, morte. A Márcia colocou medo de rato. Ontem na praia, Márcia, eu vi uma ratazana lá, enorme, enorme, perto de nós. Olha lá, vamos lá. Quem mais? Medo de perder a memória, de doença, de solidão. A Lívia colocou medo de sofrer, de doenças. A Ângela, rato. Vamos lá. De perder alguém que amo muito. Medo de tudo que está acontecendo, de lagartixa. 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 Não é largatixa. É lagartixa. Medo de errar. Medo da morte, medo de sentir dor, medo de morrer. De não dar conta das coisas, enfim, olha só, estou lendo tudo aqui. Medo de cobra, de sapo, enfim. De tomar o ônibus sozinha, medo de barata, da morte, de doenças, medo da altura, depender dos outros, de ser paralisada de fazer coisas por ter medo, medo de ficar na cama na velhice, medo de sofrer, medo, estou vendo aqui os medos de vocês. Medo de doença, pavor, rato e bêbado, disse a Sandra. O Lino já colocou medo do Corinthians perder para o Palmeiras. Bom, é verdade, esse é o nosso maior medo, né, Lino? Vamos lá, medo de não estar no centro da vontade de Deus, perda de um ente querido, medo de sair na rua, olha lá, medo da agulha, medo, são os nossos medos, da pandemia, do parto,
Medo de ir para o inferno. Estou lendo tudo aqui, gente. Os medos de vocês. Tá. Todos nós temos os nossos medos. Vocês estão aqui no divã do Ronaldo. Abre o coração. Põe para fora. Põe para fora, irmãos. Coloca para fora. Vamos lá. Vamos lá para a gente ser curado hoje. Vamos ser curados em nome de Jesus. São os medos, gente. São os medos. Vamos lá, eu quero conversar com vocês sobre esse tema. É o seguinte, gente. É o seguinte. O medo é uma sensação natural, gente. Pode ser algo bom e justificável. Por exemplo, quando nos alerta de um perigo, quando nos protege de um perigo real. Então, é um medo bom, é algo bom e justificável. Imagina só se você não tivesse medo, você pularia de um prédio de, sei lá, de 20 andares. Então, o medo ele pode ser algo bom e justificável. É quando nos alerta e protege de algum perigo real. O medo também pode ser algo pessoal e inofensivo, como alguns falaram aqui. Tem medo de barata, né? É algo pessoal. Eu não tenho medo de barata. Assim, embora eu ache meio nojenta, assim, não gosto, mas assim, não tenho medo, né? Mas tem gente que tem. Então, mas é algo pessoal e é inofensivo. A barata não vai engolir você. Fica tranquilo. É que é nojento, a mulherada não gosta, né? Agora, o medo também, veja só, então eu falei, o medo pode ser algo bom e justificável, o medo pode ser algo pessoal e inofensivo, e o medo pode ser algo ruim e incapacitante. Essas três coisas que eu poderia destacar do medo. Pode ser bom e justificável, porque te protege de um perigo. Ele pode ser algo pessoal e inofensivo, como o medo de barata, né? E pode ser algo ruim, incapacitante, quando nos trava e nos impede de seguir adiante. Não é? Agora, a única forma de ultrapassar o medo, qual é? É enfrentá-lo. Alguém perguntou aqui, quais são os seus medos, Ronaldo? Eu vou falar um dos. Por exemplo, eu tinha medo de falar em público. Fazer uma live aqui com vocês, isso para mim foi uma tortura. Gente, é verdade. Vocês podem de repente pensar que não, mas sim. Eu sempre tive meu Instagram e praticamente assim, quase nunca fiz live. Né? Eu me sentia desconfortável, era estranho para mim fazer uma live. Eu tinha medo de falar em público quando pequeno. Na minha adolescência eu morria de vergonha. Eu não gostava quando, por exemplo, o meu pai, ele chamava os filhos para ir lá para frente no púlpito. Meu pai, o pastor da igreja na época, ele chamava a gente no final do ano para apresentar a família e para a gente orar juntos. Eu tinha pavor daquilo. Era algo terrível para mim, né? E colocar um microfone na minha mão, então, gente, meu Deus do céu, isso para mim, só Jesus, irmãos, né? Eu me travava, literalmente, gente. Era horrível, eu era extremamente tímido, muito envergonhado. Agora, só tinha um jeito de eu vencer esse medo. Qual é o jeito de vencer esse medo? É começar a falar em público, né? O medo, ou melhor, o temor ainda existe, mas agora em outro sentido. No sentido de me lembrar da dependência de Deus, porque a mensagem precisa ser dele e não minha. E muitas vezes, quando você consegue vencer o medo, você percebe depois que não era tão assustador quanto parecia. Pode perceber, tem muitos medos nossos que é coisa daqui, ó, da cabeça. Porque depois que você se arrisca e você faz, aí você diz assim, puxa vida, não era tudo isso que eu imaginava. Eu imaginava coisa pior, e não é tão assim. Acho que você já teve essa sensação em algum momento, né? Bom, gente, o que é o medo? Vamos para a definição do medo. O que é o medo? O medo é uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real
ou imaginária, presente ou futura. O conceito também se refere ao receio ou apreensão que alguém tem de que venha a acontecer algo contrário àquilo que pretende. A ansiedade, por exemplo, a ansiedade gera medo, e o medo gera fobia. Olha só, vê comigo aqui. Veja que interessante, alguns tipos de medo. Olha, tem, por exemplo, o medo de errar. Tem gente que tem medo de errar. Nós queremos sempre tomar a melhor decisão possível, é verdade ou não? Nós queremos sempre tomar uma melhor decisão. Alguns são até perfeccionistas, e esses sofrem mais. Mas isso sempre será baseado no nosso conhecimento. Assim, meus irmãos, não existem decisões perfeitas. Porque a gente não sabe de tudo na vida. Então não tem decisões perfeitas, não é? Por outro lado, se errarmos, nós podemos aprender e mudar, o que produzirá em nós um crescimento e maturidade. O medo de errar não nos deixa viver. Porque a vida, gente, ela é cheia de opções. Ela é cheia de possibilidades. Veja, foi a tentativa e erro que levou toda a humanidade ao ponto que nós nos encontramos hoje. Por exemplo, lembra da história do Thomas Edison? Em 1879, depois dele realizar 1.200 experiências, ele inventou a lâmpada elétrica. Então foi uma sucessão de erros, até ele descobrir, ele inventar a lâmpada elétrica. Então, vale a pena tentar, porque a vida é sempre um risco. Então, primeiro, se você quiser anotar aí, anote. Então, há o medo de errar. Segundo, outro tipo de medo, medo da rejeição. Existe sempre a possibilidade da rejeição dos outros. É verdade ou não? Você não é aceito por todos. Eu não sou aceito por todos. Né? Jesus não foi aceito por todos. Agora, o perigo é quando, por causa desse medo, nós abrimos mão da nossa identidade e dos nossos valores para a gente ser aceito pelos outros. Esse é o problema. Isso pode nos levar a uma vida despersonalizada. Ou seja, você não é quem você é. Então, valorize aquilo que faz de você uma pessoa única. Então, esse é um outro medo. Quer ver um outro medo? Olha só, o medo de decidir. Medo de decidir. Esse é um outro tipo de medo. Anote aí. O medo de decidir. Nós esperamos que o tempo ou outras pessoas, elas resolvam as coisas ou façam escolhas por nós. Isso é um perigo, gente. O tempo não resolve tudo. As outras pessoas, elas podem até ajudar, mas precisamos fazer o que tem que ser feito. Nós. O fato de você não decidir, porque tem medo, já é uma decisão. Quando você não decide, na verdade você está decidindo. E você decidiu não decidir. Então o fato de você não decidir já é uma decisão, para o bem ou para o mal. Mas é. Outro medo, anote aí, anote. Medo de fracassar. Medo do fracasso. A verdade, gente, é que quem nunca fracassou é quem nunca tentou nada. Você não quer fracassar na vida? Então não faça nada. Fique em casa, deitado, vivendo de vento. Né? Porque se você for fazer algo, você vai fracassar. Isso aí faz parte da vida. O medo de fracassar nos paralisa, gente. Esse tipo de medo é terrível. Mesmo antes da gente iniciar alguma coisa, que a gente já está com medo de fracassar. O medo de falhar normalmente impede-nos de colocar todo o nosso esforço numa situação. Então a gente tem medo e a gente não põe tudo, o nosso esforço naquela situação. A única forma de não falhar, como eu disse, é desistir, não fazer nada. Todo o resto, gente, é aprendizagem. Quer ver um outro tipo de medo? Você quer anotar aí? Anote um outro tipo de medo.
Medo de mudança. Tem gente que tem pavor à mudança na vida, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Quando as mudanças elas provocam instabilidade na pessoa e desconfiança. Tem gente que você fala de uma mudança, fica desesperado, tem medo. Ai, o que vai ser agora? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Dá medo. Medo de mudança. Outro tipo de medo, anote aí. Medo do futuro. Medo do futuro. Anote isso. Né? Veja, ansiedade, na verdade é ansiedade diante das incertezas e do desconhecido que está à frente. As pessoas têm medo do futuro. O que vai ser do futuro? Nós estamos vivendo uma pandemia hoje. O que vai ser do futuro? O que vai ser? O que vai acontecer no ano que vem? Como é que o mundo vai ser depois que passar essa pandemia? Esse é um tipo de medo. Veja só, outro tipo de medo que existe, o medo da morte. A morte é desconhecida. A morte é desconhecida. E é o medo quando nós descobrimos a nossa imensa fragilidade e falta de controle sobre a vida, porque a gente não tem controle da vida. Não tem. E quando a gente vê o que está acontecendo hoje no mundo, fica tão nítido, tão claro para nós que a gente não tem controle de absolutamente nada. A vida é como o vento. Passa rápido, passa e a gente não vê. A vida é assim. Anote outro medo. Outro medo. Medo da pobreza. Medo da pobreza. A pessoa sente medo quando surgem as dificuldades. Quando surge uma crise financeira. Tem medo da pobreza. Anote outro medo. Medo de confiar. Tem muitas pessoas aqui que têm muito medo de confiar. É quando as frustrações e as traições geram desconfiança. A pessoa tomou paulada na vida e agora ela tem medo de confiar. Outro medo, anote aí, medo de ficar só. O que é esse medo? É aquele pavor diante do abandono. Alguém disse aqui, né? Uma das pessoas que eu li aqui disse, poxa, de ficar só no futuro, na minha velhice. Tem gente que tem medo de ficar só. Meus amigos, eu poderia montar aqui uma lista maior para vocês. Né? Tudo isso pode ter uma explicação racional ou psicológica. E eu poderia te dar uma lista maior do que eu falei aqui. Resumindo, gente, vamos lá. O medo é algo que nos faz mal. É uma atitude que nos faz mal, que nos enfraquece, que nos limita e até mesmo nos paralisa. Quem tem medo não faz nada. Quem tem medo não sabe o que fazer. Quem tem medo concentra-se em si mesmo para que não lhe aconteça nada de mal. Sim. Você tem medo? O medo pode consumir a sua vida. E é sobre esse lado ruim que eu falei com vocês, que eu estou falando com vocês. Você está com medo do momento que nós estamos vivendo? Esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Isso está te causando medo? Hein? E eu queria nesta manhã, diante desse quadro que eu montei para vocês aqui, essa introdução mostrando os medos que temos, eu queria trazer nesta manhã, para você que está com medo, eu quero trazer a você uma palavra de esperança, uma palavra de otimismo, uma palavra boa, uma palavra da parte de Deus. Diante do caos que nós estamos vivendo, meus amigos, diante até mesmo dessa pandemia do coronavírus no mundo inteiro e no Brasil, eu queria trazer a você uma palavra de ânimo e esperança. Talvez você já está se sentindo com um tanque vazio, você está cansado ou cansada, as suas baterias estão arreadas. Você está enfrentando muitas lutas, muitas dificuldades estão surgindo na sua vida depois que surgiu essa pandemia. E você está com medo
do que virá pela frente. Talvez o medo está encurralando você, encurralando a sua alma, está encurralando o seu coração. Mas como eu disse, eu queria trazer uma palavra nesta manhã que traga força para você e encorajamento para o seu coração, para que hoje, nesta manhã, sexta-feira, você tire os olhos das circunstâncias e coloque os seus olhos em Deus. Amém, gente? É claro que todos nós temos os nossos medos e até fobias. Não é pecado ter medo, gente. Não. Na Bíblia, grandes homens de Deus tiveram medo. Grandes homens de Deus, vocês sabem disso. Eu poderia apresentar uma lista para vocês. Uma lista para vocês de homens que tiveram medo. Não se culpe por sentir medo. Ter medo é normal. Gente, se nós não tivéssemos medo, nós não teríamos receio, nenhum receio de altura ou de animais perigosos, venenosos, por exemplo. Né? Tanto nos seres humanos como nos animais, o medo tem por objetivo promover a sobrevivência. Há medos que são universais. Quem não tem medo, por exemplo, de um leão? Você entraria numa jaula com leões? Não é? Quem não teria medo? Não é verdade? Quem aqui não tem medo de barata? As mulheres principalmente? Ah, Jesus. Tem uma frase até engraçada que diz o seguinte: diz assim, que todo homem é macho até ver uma barata voando. Será que isso é verdade? Isso não é comigo não, porque eu não tenho medo não. É claro, como eu falei para vocês, é meio nojento barata, mas se tiver que matar, eu mato, não tenho problema nenhum. Mas essa frase diz isso, né? Que todo homem é macho até ver uma barata voando. Pois é. Mas qual é o problema do medo, gente? Como eu disse, sentir medo faz parte da vida. Mas qual é o problema? Você sabe qual que é o problema do medo? O problema, gente, é viver com medos crônicos, que podem debilitar uma pessoa tanto física quanto emocionalmente. O medo pode ser irracional, tomar o controle da sua vida, gerar doenças ou até mesmo levar à morte. Não há problema em sentir medo, mas a questão é, e é isso que eu quero levantar com vocês nessa manhã. Qual é a questão? A questão é a seguinte: o que é que governa você? É seu medo ou a soberania de Deus? O que é que governa você? Gente, o medo é mais do que um sentimento. O apóstolo Paulo, ele disse que o medo é mais que um sentimento, é um espírito. O medo é um espírito. Por isso que ele disse para o seu filho Timóteo, seu filho Nafel, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, Paulo diz o seguinte: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Talvez nessa manhã você está com muito medo de avançar em relação à sua vida. Talvez você está com medo de avançar em relação ao seu casamento, à sua família. Está com medo de avançar em relação à sua empresa, ao seu trabalho, à sua igreja. Talvez nessa manhã você está com medo de avançar em relação às coisas que estão acontecendo e que acontecem à sua volta. Mas o recado de Deus para mim e para você nesta manhã é: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não se renda ao medo. Mas coloque a sua confiança neste Deus, que tem o controle de tudo, que tem um domínio sobre todas as coisas, que tem um domínio sobre o universo. E mais, que tem a nossa vida na palma da sua mão. Pois é. O medo paralisa a gente. O medo neutraliza o potencial. O medo destrói sonhos. E surge o desejo de recuar. Pergunto para você mais uma vez: você está com medo de encarar o que virá pela frente? Mas qual é o antídoto para o medo? Qual é o antídoto para o medo? Qual é o remédio para você enfrentar este novo momento que a gente está vivendo com um coração cheio de esperança e de coragem? Qual que é o remédio? E aí eu quero ler um texto com vocês aqui, 5 versículos.
Vamos ler? Olha lá, Isaías, eu deixei aqui anotado para você, está fixado. Isaías 43, 1 a 5. Diz assim, amigos, olha o que aqui diz esse texto, preste atenção. Diz assim: mas agora assim diz o Senhor, quem está dizendo é o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, não tenha medo, não tenha medo, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Versículo 4. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Mais uma vez o Senhor está dizendo, versículo 5, não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu estou com você. Então, gente, eu queria pensar com vocês, aqui mostra para nós qual é o antídoto para o medo. Qual é o remédio para você enfrentar este novo momento com o coração cheio de esperança e de coragem. Hein? Vamos lá? Aqui existem 5 declarações de Deus para você. 5 declarações de Deus importantes para que você não tenha medo. Anote aí, a primeira declaração. Deus está dizendo, olha, eu te criei. Por que a gente não precisa ter medo? Porque Ele nos criou. No versículo 1, Deus está dizendo, não tenha medo. Fui eu que te criei. Você não é produto de um acidente. Mas eu criei você e te amei. Então, meu irmão, minha irmã, fique calmo, fique calma. Fique tranquilo, fique tranquila. A sua vida não está sendo jogada de um lado para o outro, sem direção, sem rumo. A sua vida está nas mãos do Deus que te criou. E se a tua vida está nas mãos deste Deus, então você está seguro, segura, protegido, protegida. É o que diz as Escrituras no Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós estamos seguros. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Amém? Segundo, anote aí. Por que a gente não precisa ter medo? Outra declaração de Deus para nós, nesta manhã. O Senhor está dizendo, porque eu te formei. Eu te formei. Amigos, o salmista, ele já dizia lá no Salmo 139, que de uma forma assombrosamente maravilhosa, Deus nos formou no ventre da nossa mãe. Deus já nos conhecia quando nós ainda éramos como uma forma, como uma substância informe. Ele já nos conhecia. Ele nos formou. Esse Deus que é o nosso Pai, Ele conhece cada detalhe da nossa vida e Ele nos ama profundamente. Então veja, primeiro, eu te criei, diz o Senhor. Segundo, eu te formei, diz o Senhor. Terceiro, por que a gente não precisa ter medo? Terceiro, o Senhor diz, eu te remi. Eu te remi. Amigos, Deus nos comprou através do sangue do seu Filho Jesus. Quando Deus foi criar o universo, Deus disse, haja e houve. Tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Quando Deus nos criou, Ele colocou a mão no barro. Porque Deus fez o homem do pó da terra, né? Deus fez o homem do barro. Mas quando Deus foi remir você, o que Ele fez? Aí Ele entrou no barro. Ou seja, Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Para te criar, Ele colocou a mão no barro. Né? Mas quando Ele foi remir você, Ele entrou no barro. Porque Ele se fez carne
e Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Gente, a redenção para Deus custou mais do que a criação do universo. Porque para nos remir, Deus enviou o seu único filho para sofrer e morrer em nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o melhor que Ele tinha. Esse foi o preço da redenção. Qual foi o preço da redenção, gente? O sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. O sangue do Cordeiro imaculado de Deus. É o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você. Esse foi o preço da redenção. Quarto, anote aí. Anote. O Senhor está dizendo, olha, você não precisa ter medo, porque eu te chamei pelo seu nome. Eu estou falando aqui declarações do próprio texto, gente. A quarta verdade aqui, ó. Não precisamos ter medo porque Ele nos chamou pelo nosso nome. Deus nos conhece, gente. Ele nos chama pelo nome. Ele nos chama assim porque nós somos ovelhas dele. O próprio Jesus disse, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Veja, os que são de Deus escutam a sua palavra. Os que são ovelhas do Senhor escutam a voz do seu pastor. E Deus te chamou pelo seu nome. Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece as suas palavras até mesmo antes de serem ditas e os seus pensamentos antes de serem pensados. Ele te conhece por dentro, por fora. Ele te conhece, Ele é o Deus que te criou. Primeiro Ele te formou, Ele te remiu e Ele te chamou pelo nome. Mas ainda há uma quinta verdade que eu quero deixar para vocês. Há uma quinta verdade. O Senhor está dizendo, olha, você não precisa ter medo, porque tu és meu. Gente, como é bom a gente saber que esse Deus é nosso e nós somos dele. Gente, isso é maravilhoso. É isso que traz paz para a nossa vida, para o nosso coração. É isso, gente. Esse Deus é nosso e nós somos dele. Eu sou do meu amado e ele é meu. Você não precisa ter medo, sabe por quê? Porque 1 Pedro 2,9 diz que você é propriedade exclusiva de Deus. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Nós somos dele, queridos. Você é propriedade preciosa de Deus. Você é o tesouro de Deus. Você é herança de Deus. Você é a ovelha de Cristo. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é aquele em quem Deus tem todo o seu prazer. Ô meu amigo Júnior Camargo, um beijo para você, amigo. Bom te ver aqui. Você, meu irmão, minha irmã, é aquele que Deus tem todo o prazer. Você não precisa ter medo do amanhã. Sabe por quê? Porque Deus estará lá no amanhã. Você não precisa ter medo do passado. Sabe daquelas coisas que ficaram para trás, ruins da sua vida? Porque Deus também está lá no passado. Você não precisa ter medo do hoje, porque Deus está no hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cuida de você. Você crê assim? A sua vida, não tenha medo, porque a sua vida não é dirigida pelos políticos e autoridades deste mundo. A sua vida não é dirigida pela sua empresa. A sua vida não é dirigida pelo salário que você ganha. A sua vida é dirigida por Deus, o Criador e o sustentador de todo o universo. Ele está no controle. Ele está no domínio. A sua vida está nas mãos desse Deus vivo. Por isso, você não precisa temer não. E você pode avançar confiando em Deus, colocando os seus olhos sempre no Autor, no Senhor, no Autor e Consumador da sua fé. Gente, o fato de você poder enfrentar este novo momento que a gente está vivendo agora, com segurança, com otimismo, com confiança em fé, não significa que você e eu teremos um mar de rosas, que nós viveremos uma espécie de Disneylândia, ou que a nossa vida será toda certinha, tudo bonitinho, tudo coloridinho, tudo redondinho. Não, não.
Ou então que nós estaremos blindados dos problemas da vida. Claro que não. Porque Jesus disse que nós, neste mundo, teríamos aflições. Mas uma coisa é certa e nós podemos ter certeza. É que em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Porque nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos seguros. Ele é a nossa segurança. Isso faz toda a diferença. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É o Salmo 91, versículo 7, né? Gente, Deus nunca nos prometeu a ausência de lutas e problemas. Se alguém disse para você que vida cristã é assim, cometeu um equívoco. Está falando besteira. Porque Deus nunca prometeu uma vida sem lutas e problemas, sem problemas. Mas o que Ele nos prometeu foi outra coisa. Eu vou estar com vocês todos os dias. Eu nunca vou deixar vocês. Nunca vou abandonar vocês. Estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E é por isso que na continuação aqui do texto que a gente leu de Isaías, no versículo 2, diz que quando passares pelas águas estarei contigo, diz o Senhor. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. E nem a chama arderá em ti. Então veja, preste bem atenção, estou caminhando para um final aqui, preste bem atenção. O texto não diz, se passares pelas águas, se passares pelos rios, se passares pelo fogo. Não, o texto não diz se, o texto está dizendo quando. Ou seja, todos nós iremos passar por circunstâncias difíceis. E iremos enfrentar os dramas naturais desta vida. Todos nós. Todos nós. O que é importante, meus amigos, é saber que não importam as circunstâncias que nós iremos vivenciar. Deus estará do nosso lado com o seu refúgio e sua fortaleza. A grande questão da segurança para avançar na jornada da vida é saber com quem você anda. Sim. Se Deus estiver ao seu lado, você vai vencer. O fim vai ser bom. Porque é a presença de Deus que nos fortalece e nos garante a vitória. É a presença de Deus. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle das circunstâncias. E nada vai acontecer com você sem a permissão de Deus. Por isso, o único antídoto para o medo é você colocar a sua confiança em Deus. O dinheiro, saúde, inteligência, força do braço, religião, tudo isso não te dá segurança. Não te dá segurança. Mas se Deus for o seu refúgio e a sua torre forte, mesmo que você tenha muitas lutas e dificuldades, você vai conseguir enfrentar tudo isso com segurança, com paz, com serenidade. Porque você sabe que a sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E eu quero encerrar esse momento aqui contando uma pequena história para você que fala sobre isso, sobre este medo. A história é a seguinte, diz que na Romênia, um pai, ele sempre dizia ao seu filho, filho, haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Vou repetir o que o pai dizia para o filho. Filho, haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Aí, certo dia, houve um forte terremoto que quase destruiu toda a cidade. E este homem, ele correu para a escola do filho e só encontrou ruínas. Imagina como é que ele ficou, né? Imagina. Imediatamente, ele e outros pais também começaram a cavar. Depois vieram os bombeiros e mais pessoas para poder ajudar a encontrar ali as crianças, né? As horas se passavam e eles não haviam encontrado ninguém. Já cansados, desesperados, os pais foram deixando o trabalho de buscas para os bombeiros. Mas, gente, esse homem, de uma forma obstinada, ele continuava. Ele queria encontrar o seu filho, porque ele havia prometido para o seu filho que ele não ia abandonar o filho. E aí, pediram para esse homem descansar um pouco. Ele não parava. E disseram, para um pouco, para. E aí, de repente, ao afastarem uma enorme pedra, com a ajuda de um guindaste, este homem, ele chamou, como ele já tinha feito outras vezes, chamando o seu filho,
Ele chamou mais uma vez pelo filho. E então ele escutou uma voz infantil de uma criança, né, lhe respondendo: pai, estou aqui. E ele disse: você está bem, meu amor? Meu filho, como é que você está? E ele respondeu: sim, papai. Nós só estamos com sede e com fome. E aí o pai perguntou: mas tem mais alguém aí com você? Ele disse: sim, papai. Todos os alunos da minha classe estão aqui. Veja, eles haviam ficado presos em um vão entre dois pilares de concreto, né? E aí, o que aconteceu? Foram resgatados. Depois, quando a televisão veio entrevistar o menino e perguntou se ele havia ficado com medo, ele emocionou a todos. Aquele menino emocionou a todos, dizendo o seguinte: eu não fiquei com medo. O repórter perguntou: escuta, você diante daqueles escombros todos, você ficou com medo? Ele disse: não, eu não fiquei com medo. E eu falei para os meus amigos, eu falei para eles assim: vocês não precisam ter medo, meu pai vai nos achar. Ele prometeu que sempre irá estar ao meu lado, e meu pai nunca quebra uma promessa. Olha que linda essa história, gente. Olha que linda essa história. E eu quero dizer para vocês nessa manhã, que assim é o nosso Pai Celestial. Assim é o nosso Pai Celestial. Ele nos diz o seguinte: eu sempre estarei ao seu lado. Haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero finalizar aqui para a gente orar. Dizendo o seguinte, perguntando para você: você está com medo? Você confia em Deus? Nós não precisamos ter medo e nós podemos confiar em Deus. Nós podemos confiar em Deus porque o caráter dele que nos faz confiar. E o que é caráter, gente? O que é caráter? Caráter é quando as minhas ações coincidem com as minhas palavras e quando as minhas palavras coincidem com as minhas ações. E Deus tem um caráter extremamente confiável. Nós podemos crer em Deus e em suas promessas, porque o caráter de quem prometeu é confiável. Isso é fé. Gente, fé não é crer em coisas absurdas e miraculosas. Não. Fé é crer no caráter de quem fala. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus a cada dia. Porque quanto mais nós formos íntimos de Deus, mais nós vamos conhecer o caráter dele. E teremos a convicção de que ele vai cumprir com tudo aquilo que ele prometeu. Por isso, você pode hoje, nesta manhã, entregar a sua vida a ele, a sua família, as suas finanças, a sua saúde, os seus projetos de vida e o seu futuro. Você pode entregar tudo isso nas mãos de um Deus que é extremamente confiável. Ah, Ronaldo, e quando eu precisar de fé? Como é que eu faço quando eu precisar de fé? Olhe para o caráter de Deus. É só olhar para o caráter de Deus. E aí você vai crer nas promessas dele. Porque o caráter dele é confiável. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E a Bíblia diz que feliz é o homem que confia no Senhor. Salmo 34, 8. Salmo 34, 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Aleluia. Lembre-se, não tenha medo. Deus vai agir na hora certa. Confie em Deus. Ele está no controle e a sua vida está nas mãos de um Deus extremamente confiável. O Deus que criou os céus e criou a terra. E eu encerro, anote aí, com Salmo 56, 11. Anote, Salmo 56, 11. O salmista dizia, ele declarou: em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã. Eu quero te louvar, porque o Senhor é bom. O Senhor tem sido fiel conosco. O
O Senhor nos livra de todo medo. A presença do perfeito amor, do verdadeiro amor, lança fora o medo. E nós cremos que o Senhor se faz presente. E onde o Senhor está presente, o medo vai embora. Portanto, Pai, eu peço nesta manhã que o Senhor alcance os meus irmãos. Que o Senhor alcance os meus irmãos. Muitos deles estão com medo. Mas a palavra do Senhor nesta manhã é: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo porque eu te criei, diz o Senhor. Não tenha medo. Esta foi a palavra para você, meu irmão. Oh, Pai, nós cremos nisso. Nós cremos. Não tenha medo, disse o Senhor, porque eu te formei, porque eu te remi, porque eu te chamei pelo seu nome, porque tu és meu. Não tenha medo, não tenha medo. Obrigado por esta palavra, Senhor, nesta manhã. E nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco. O Senhor se faz presente na nossa vida. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, feliz. Feliz é o homem que nele confia. Pai amado, as palavras do salmista são as nossas palavras. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Oh Pai, louvado seja o teu nome. Que a tua paz alcance cada coração. Aqueles que estão vivendo com medo nesses dias. Pai, tira este medo que adoece, que faz com que essas pessoas recuem, que desistam dos seus sonhos e projetos, Pai. Em nome de Jesus, seja repreendido este mal, e que a tua graça, que o teu favor, a tua paz, a paz de Cristo, alcance cada mente neste momento. Em nome do Senhor Jesus, que os meus irmãos neste final de semana sejam guardados, sejam preservados por ti, que a tua boa mão esteja guardando, guiando cada vida, Pai. Em nome de Jesus, eu oro crendo que o Senhor vai realizar coisas poderosas e fazer infinitamente mais do que eles estão pedindo. O Senhor vai surpreender com coisas boas. Nós cremos assim, um Deus que nos surpreende, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, e nós te louvamos e te damos graças por todas as coisas. Receba nesta manhã adoração, receba os louvores, Pai amado, receba a gratidão do nosso coração, porque nós sabemos que o Senhor tem sido bom conosco, tem nos guiado todos os dias da nossa vida, e nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo. Em Deus nós colocamos a nossa confiança, em ti colocamos a nossa confiança e não teremos medo. Louvado seja o teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, não temerei, porque o Senhor está comigo. Assim vai ser todos os dias da nossa vida. Obrigado pela tua presença conosco. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.